Eu acho que a questão da segurança pública no Rio Grande do Norte, ele é o resultado de uma série de negligências de governos que não priorizaram a questão da segurança pública tanto quanto deveria. A situação que nós nos encontramos no momento atual é o resultado de uma poeira colocada embaixo de um tapete, que chegou um momento que a gente não conseguiu mais segurar e a questão explodiu e chegou onde chegou, né? Hoje o Rio Grande do Norte se destaca como sendo um dos estados mais violentos do Brasil. A origem da violência é a origem da humanidade, mas esse tipo de violência que nós estamos falando, que constrói a nossa realidade, é uma violência consequente a uma série de desacertos sociais, uma série de desarranjos sociais. A gente poderia citar, por exemplo, a falta de acesso à dignidade básica, né, que é os problemas causados pela miséria, pela pobreza, a falta de planejamento, questões ligadas à corrupção, a falta de sistemas de saúde pública. Então, se a gente sair do campo da superfície e tentar entender a questão da violência, a gente vai perceber que ela tem raízes muito profundas na nossa sociedade. O que mais nos causa indignação, né, é que os gestores que têm a capacidade de minimizar esses problemas, eles não estão preocupados porque eles priorizam outras áreas que não a segurança pública. O medo ele é intrínseco ao ser humano, né? Só que esse medo que controla a nossa vida e que provoca estados de pânico, ele é aguçado em determinados momentos, né? Se a gente for comparar o Brasil a alguns países da Europa, por exemplo, a sensação de medo é extremamente distante. Em alguns países da Europa, as pessoas não têm medo de morrer de bala perdida, não têm medo de morrer de ser vítima de um sequestro, não têm medo de ser vítima de um assalto a banco. E isso influencia diretamente na nossa rotina, no nosso cotidiano. Perceba que o cidadão comum, ele só se sente extremamente poderoso quando ele está no estado de multidão. É como se a coletividade fosse um corpo só, né? E aí o sentimento de culpa em matar, em linchar, em amarrar num poste, em fazer até um julgamento. Então esse sentimento de culpa, ele é suprimido pelo estado de multidão, que é um estado psicológico, altera e suprime as regras, os valores morais, né, de cada sociedade. Essa ira torna as pessoas cegas ao ponto de não terem nenhuma mediação por um valor que verifique se a pessoa cometeu um crime ou não. Uma das coisas que nos faz pensar antes de agir, como por exemplo no caso do linchamento, é o funcionamento das instituições. O sentimento de insatisfação e o não reconhecimento faz com que as pessoas abram mão desses freios e resolvam tudo do jeito que podem, no meio da rua, né? E as consequências a gente sabe. Só existem saídas para a questão da violência a médio e longo prazo, né? E nós precisamos hoje começar a elaborar uma estratégia para minimizar a violência daqui a 20 ou 30 anos. Nós temos o pior sistema prisional do Brasil. Existem alguns exemplos exitosos, né? A gente precisa copiar e aperfeiçoar esses sistemas que deram certo.